Sabe? Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer a todos os secretários e diretores aqui presentes, em especial ao Rogério Thomas e a nossa amiga Isabela, e dar início aqui ao primeiro relatório detalhado do quadrimestre de 2025. Passo a palavra ao secretário Rogério Thomas. Boa tarde a todos. Obrigado aí ao vereador Bach, pela abertura. Eu vou aproveitar que ele fez a abertura sentado e vou permanecer sentado também. Agradecer aqui a presença de todos, os colegas aí, servidores das outras pastas. A Lucileide, secretária, que dispôs aí um efetivo grande para participar, porque é interessante, é a transparência do que é gasto, do que é feito na Secretaria de Saúde nesse primeiro quadrimestre. Então, a gente vai dar andamento, para mim também não tomar muito tempo. Agradecer a presença do seu Adolar aqui, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Essa mesma apresentação a gente fez ontem para o Conselho e teve a aprovação, tá? Então, a gente vai dar seguimento. Aqui fala da lei, a Lei 141, que diz sobre o gestor do SUS, elabora o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, até o final dos 2 meses de maio, setembro e fevereiro, audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação. A resolução do Conselho Nacional de Saúde é a 459, de 10/10/2012. Aqui são os dados que a gente sempre dispõe, questão de população, no último censo, 19.554 habitantes. E os demais dados que o censo oferece também. Como eu falei, esse plano, esse relatório, ele tem a aprovação do Conselho Municipal de Saúde, do mandato que está vigente até no decorrer desse ano 2025. Aqui a gente vai já começar a apresentação para vocês das receitas que a gente tem. Receitas do Tesouro Municipal fecharam nesse quadrimestre em 64.241. Vocês podem observar que é uma receita quase que o valor não se altera muito, tá? Transferências do governo federal foram 2.501.000 reais. Transferências do governo estadual foram 180.000 reais e 908. Outros recursos, aqui vocês vão ver que no mês de abril a gente teve um valor de 499.000 reais, que foi uma emenda do senador Jorge Seife, que está sendo empregada na reforma das unidades básicas de saúde do Jorge Paula e Bararas. Próximo. Isso, que não vai aparecer aqui. O total perfez os 2.746.000 reais. Não sei se vocês tiverem alguma uma dúvida a respeito. Vereador, faz favor, acompanhe a mesa. Boa tarde. Como eu falei aqui, aquele recurso extraordinário que tinha ali é uma emenda do senador Jorge Seife, que a gente está utilizando na reforma das 2 unidades básicas. Inclusive, esse recurso, essa obra, ela teve que ser paralisada 2 meses, porque a gente não tinha a efetividade do pagamento da emenda. E, para isso, a gente não poderia utilizar um recurso próprio, continuar a obra para depois poder receber. Esse recurso ele tem que ser carimbado e tem que ser utilizado realmente só para o fim, tá? Despesas liquidadas em saúde de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre. Vocês podem observar ali, pessoal e encargos, sempre fica na faixa de 1.400.000. No acumulado deu 5.824.000. Transferências a município, essa aí é uma rúbrica que a gente tinha do convênio com a Secretaria de Saúde de Joinville.
esse convênio, hoje a gente não faz mais repasse em valor para ele, tá? Esse convênio agora a gente passa só em material de consumo. E por quê? Porque uma vez que esse público morador do Quiriri ele é atendido por um período, a própria Secretaria de Saúde de Joinville ela começa a receber essa produção. Então, no mandato lá que estava à frente a secretária Tânia, ela foi muito parceira dos municípios em torno, e tenho que agradecer muito a ela. Ela disse que não existe a necessidade do município de Garuva estar repassando recurso, porque uma vez que esses moradores eles são atendidos na unidade do Rio da Prata, eles já são uma produção que sobe para o município de Joinville. Então o município de Joinville ele vai receber do Ministério da Saúde para o custeio desse serviço. Independente desse cidadão ser morador de Garuva ou ser morador de Joinville. Como a região demográfica deles lá fica muito mais próximo da unidade de saúde de Joinville, porque que ele vai se deslocar até a unidade de Garuva. E eles não possuem lá uma população para a gente implementar uma unidade básica, que é uma informação bem importante também, que eu já vi questionamentos a respeito. Tá? Transferências a consórcio público, esse é o consórcio Cis-Nordeste, onde a gente contrata a maioria dos nossos exames e algumas consultas que a gente tem necessidade também. Então é referência. As diárias também se mantêm mais ou menos dentro do valor, as diárias que a gente utiliza ali principalmente para os nossos motoristas que fazem o transporte fora do domicílio, que a gente chama de TFD. O TFD a gente tem observado agora do ano passado para cá que cada vez mais os pacientes de Garuva têm a necessidade de se deslocar a referências mais longes. Tá? Então, assim, isso acaba gerando a necessidade cada vez maior de ter o pagamento de diárias, porque uma viagem que o motorista sai cedo acaba voltando tarde. Cirurgias também, bem lembrado pela Isa. Também, quando a gente encaminha o paciente, leva para fazer a cirurgia, depois tem que ir buscar, tudo isso a gente faz, tá? Outros auxílios financeiros, esse daqui eu não sei te dizer a vocês quem são as pessoas, mas isso é um processo que é requisitado junto ao RH do município. Sempre fazia um valor de 177, provavelmente é uma pessoa só, e agora no mês de abril a gente viu que teve um valor maior, mas se tiver necessidade, os vereadores acharem necessário, a gente pode buscar informação de quem são essas pessoas que são servidores que têm direito a esse auxílio, como nas outras secretarias também tem. Agora, material de consumo, despesas liquidadas em saúde janeiro a abril. Material de consumo, ele é uma situação que vocês podem observar que ele não se mantém estável. Tem mês que a gente compra mais, tem mês que compra menos. Mês de janeiro foram só 22 mil, fevereiro 190 mil, março 202 mil e abril baixou a 99 mil. Então, um acumulado de 514 mil. Material de distribuição gratuita, que aqui entra a parte de medicação. Em janeiro é um valor mais baixo, porque a gente também fez compra final do ano passado, já prevendo que seria um período de recesso e a questão de entrega seria mais demorada. Então, fez um valor de 183 mil reais. Serviços de terceiros profissionais, aqui a gente também tem uma variação, ali são os contratos terceiros que a gente tem, fisioterapia, laboratório, ultrassom, Orbank também entra dentro desse valor. Então, conforme vai executando, vai feito o pagamento. Também perfez um valor de 3.932.000 reais. Auxílio alimentação, esse que já pago em folha, e também tem uma variação pequena. A gente teve um aumento também de efetivo. A gente está numa reforma também na parte da secretaria. Essa casa aqui aprovou uma reforma administrativa. A gente já está no período aí de convocação dos servidores para ocupar os cargos. Agora a gente tem mais 2 diretores também na função. Investimentos, aqui são 181 mil reais. Esse investimento, me confundo, eu acho que é o equipamento, né, que a gente fez a compra. Depois vai aparecer o que foi comprado lá. Auxílio financeiro à pessoa física,
teve um valor de R$ 153.239. Esse eu também não me lembro do que é certo. Isso. Isso que foi pago em janeiro, né? Aquela gratificação que era ter sido pago em dezembro e não pôde ser pago. Então, esse valor deve essa variação no mês de janeiro. Ele fez um valor total de 11.692. Isso. Próximo. Aqui a gente tem as despesas totais do primeiro quadrimestre de saúde. O que foi a dotação que foi orçado, a programação inicial que a gente tinha de orçamento gasto para esse ano era R$ 33.868.000. A gente já suplementou R$ 5.128.000 e os quebrados, né? O que será essa diferença de valor? A gente teve a construção da UBS Porte 3, quando a gente lança o pedido de licitação, a gente já tem que fazer a suplementação do valor, o valor vai entrar do governo federal, só ali são 3 milhões. A gente teve aquela emenda de 499 mil do senador Jorge Seife, que também entra dentro desse valor, e também a gente teve o superávit do ano passado, que também entrou dentro desse valor. Então, perfez os 5 milhões aí que estão dispostos. Desse valor total atualizado ficou em R$ 38.996.496. As despesas liquidadas desse valor total, nós já liquidamos quase 12 milhões de reais. Tá? O Conselho Municipal de Saúde, ele tem suas diretrizes, seus documentos que são despachados, porém a gente também nomina porque fazem parte do Serviço de Saúde. Então, eles emitiram 2 documentos, pareceres e resoluções. Reuniões ordinárias foram feitas 2. Participação em reuniões da mesa diretora, 1. E encontro de comissões, nenhuma. Inclusive, hoje tem 3 representantes do Conselho que estão participando da Conferência Estadual da Saúde do Trabalhador. Tá? Gestão do trabalho, estatutário, que compõe a secretaria, nós temos 104, contratado nós temos só 5, isso é bem importante. A gente tem um baixo efetivo de funcionários contratados. Temos 39 ACS, que é agente comunitário de saúde, e 7 agentes de combate à endemia, que trabalham diretamente com a dengue. Estagiário nós temos 4, médicos do programa Mais Médicos, no momento a gente tem 1. Comissionados nós temos 11, terceirizados limpeza Orbenc 21, terceirizados na UPA são 55, então no total são 247 servidores diretos e indiretos. A ouvidoria, os seus números foram 32 reclamações, 8 pedidos de informação, 12 denúncias, 18 solicitação de informação, 4 elogios, nenhuma sugestão, no total foram 74. E dessas 74, o que foram a maioria das situações que a gente recebeu em ouvidoria? 22 dizem respeito à conduta de funcionários, 6 médicos, 8 sobre a unidade de saúde, 16 sobre foco de dengue. Então a gente fomenta bastante que o munícipe faça as denúncias quando ele observar algum foco de dengue, que ele use o canal da ouvidoria para esse registro. Demora em marcar procedimento foram 8, falta de medicação 3, transporte e tratamento nenhum, limpeza de estabelecimento 1, que isso também entra na questão de denúncia para vigilância, estabelecimento sem alvará nenhum, infestação, proliferação de animais nenhum, condição sinatária irregular também 1, que é a parte de vigilância, abuso de poder 1, limpeza de terreno baldio 7 e esgoto 1. Aqui a gente tem a rede física da Secretaria de Saúde, são as unidades de saúde que a gente tem, a unidade de saúde Jorge Paula, Urubuquara, Bararas, Centro 1, que é a Vila Margarida, a unidade central, AAB, equipe multiestratégica, que fica lá dentro do CIS, equipe multi e o Centro Integrado de Saúde.
Serviços terceirizados, clínica de fisioterapia, nós temos 5 credenciadas no município. Agora a gente passou a adotar a metodologia de que a nossa fisioterapeuta ela não faz mais atendimentos, ela se dedica à regulação e o acompanhamento dos serviços que os prestadores credenciados fazem aos seus munícipes. E desde a regulação de quando há necessidade e continuidade de fisioterapia. Clínica oftalmológica nós temos uma, clínica de ultrassom nós temos um, serviço de psiquiatria terceirizados nós temos 2, credencial agora, mais uma, né? Laboratório de prótese dentária, aqui está errado, é 0, tá? Nós tínhamos uma e a nosso pedido a gente descredenciou essa clínica pela falta de resolutividade nos problemas, falta de resposta quando a gente tinha alguma solicitação de um paciente. Então a gente solicitou por descredenciá-lo. Laboratório, e já está em processo do novo credenciamento, tá? Então em breve a gente espera ter uma clínica trabalhando. Laboratório de análise clínica nós temos 4. Rede de serviço da farmácia de apoio da farmácia municipal, a vigilância em saúde, imunização, rede de frios, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e o setor da dengue. Urgência e emergência, nós temos a unidade de pronto atendimento com... Está errado também, né? Então 2 médicos 24 horas, são 3 agora, né? É 2 de 24 e um de 12 horas, são 3 médicos no UPA. Distribuição de medicamentos, esse é um número bem interessante. A gente fez 4.300 atendimentos na farmácia municipal, dispensados 5.227 itens em 4 meses. Transporte e tratamento de FD, que é o transporte que eu mencionei anteriormente, que é o transporte de fora do domicílio. Nesses 4 meses nós transportamos 3.076 pessoas. Então 3.076 moradores de Garuva foram em 4 meses procurar algum serviço de atendimento fora do município. Aqui é a produção da atenção primária. Os médicos, nesses 4 meses, realizaram 9.792 atendimentos. A enfermagem e os técnicos foram 19.271. A odontologia, 7.030 atendimentos. A gineco, 433. A pediatria, 345. E demais profissionais, 2.490 atendimentos. Nesses 4 meses foram atendidos 39.361 pessoas. Para uma população de 19 habitantes, as pessoas têm acesso. Aqui uma questão bem importante, que às vezes a gente observa bastante questionamentos. Não possuem o acesso ao serviço, mas quando fazem, tem seu encaminhamento. Uma condição que nos chama muita atenção é a falta nas consultas. Então, quase 19% das pessoas faltam nas consultas. Esse número já foi mais alto, tá? Mas ainda é um desafio. A gente tem fomentado bastante a respeito. As pessoas, quando tem uma consulta marcada ou um exame, elas procurem não faltar. E se tiver necessidade de faltar, comunica à secretaria que a gente pode colocar outra pessoa no lugar, a gente não perde o encaminhamento. Então, eu sempre falo, além de a pessoa faltar, outra pessoa acesse aquele serviço. Aqui é um programa que a gente tem de combate ao tabagismo, a gente não conseguiu ofertar nesses 4 meses. A gente abriu a oferta, só que não teve pessoas interessadas em parar de fumar, então, infelizmente, a gente não conseguiu evoluir. De tratamento de feridas, 165. Ele está falando. Oi? É melhor. O programa de tratamento de feridas é um programa que a gente desenvolveu desde 2022, 2023. Ele atingiu, nesse quadrimestre, 165 atendimentos. Depois, mais para frente, vocês vão ver o trabalho que esse programa faz e a nossa intenção de permanecer com ele.
Prótese dentária a gente não confeccionou porque a gente está sem a empresa, o laboratório que confecciona, está em processo de licitação. Programa Saúde na Escola é uma atividade realizada da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação, sempre bem efetivo, né, secretária? Então, fez um atendimento de 471 alunos. Reuniões e capacitações, nós realizamos 35 nesses 4 primeiros meses. Aqui tem umas fotos de algumas ações desenvolvidas, palestras com servidores, capacitação da equipe de saúde bucal, psicoeducação para as SES, capacitação sobre deficiências para a equipe de saúde e encontro para idosos, que a gente também tem realizado. Aqui, alguns exemplos do programa de tratamento de feridas, vocês vão ver da esquerda para a direita, a evolução de pacientes que tinham feridas e a efetivação desse programa. Nós temos um enfermeiro que faz o tratamento, claro que o material é um material especial para tratamento, é um material que não é muito barato, né? A Arlete que sabe lá que faz a compra. Então, assim, mas tem dado resultados bem positivos. Já recebi vários relatos de pessoas que permaneceram por anos com algum tipo de ferida e não conseguiam a evolução. Então, bem positivo. Esse caso especial é um cidadão que teve uma mordida de porco e ele, infelizmente, acho que até a Kátia depois pode falar, mas acabou evoluindo para essa forma que está aí. Mas acho que está bem. Tá? Já melhorou já. Aqui nossos protocolos municipais de distribuição. Fornecimento de óculos. Nesses 4 meses foi fornecido 27 óculos para a população. Distribuição de fraldas. Foram distribuídas em 4 meses 36.749 fraldas. Distribuição de fórmulas, 1.762. Distribuição de fraldas até chamou a atenção, porque é um número bem alto. Mas se faz entender fácil para quem sabe que tem necessidade. Tá? Conceitos e procedimentos no UPA. Aqui é um pouco de tudo que a UPA faz nesses atendimentos. Atendimentos de enfermeiro foram realizados 15.802 atendimentos. Farmacêutico, 1.009 atendimentos. Medicina interna e clínica, 16.820. Até ontem, na reunião do conselho, questionaram por que da diferença dos dois. A gente tem que buscar essa informação com a UPA, porque o paciente, obrigatoriamente, ele é atendido pela enfermeira. Se não teve esse registro, mas teria que ser mais ou menos igual o número ali, tá? Então ele fez um atendimento de 4 meses de 35 mil pessoas foram atendidas na unidade de pronto atendimento. Produção da extensão especializada, condições de encaminhamentos que a gente faz para fora do município. Via CISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado, foram 603. Via Consórcio CIS Nordeste foram 1.714 e via PPI, que é a Programação Pactuada com a nossa referência que é Joinville, foram 414. Isso se fez um total de 2.731 encaminhamentos. Aqui eu vou voltar a falar novamente sobre a falta no momento de consulta e exame. Ele tem ainda um valor bastante alto, ele teria que ser um valor bem mais baixo. Que eu volto a dizer aqui, não que a pessoa não possa faltar, mas simplesmente entrar em contato, porque a gente, quando tem uma consulta, um exame, a gente liga no dia anterior, confirma, fulano vai estar presente, sim. Então é importante, uma vez confirmado, não faltar. Exames laboratoriais, nesses 4 meses foram realizados 50.434 exames laboratoriais nesses 4 laboratórios que nós temos conveniado. É um número bem alto. Inclusive a gente está trabalhando em cima de protocolos, porque não é que a gente vai cortar exame, mas também tem que estar acompanhando se existe realmente toda essa necessidade de solicitação de exames, como a gente está verificando aí. 50 mil exames em 4 meses é bastante, né? Fisioterapia foram 39 pelo município, que ainda vai contabilizar, porque a Sheila ainda estava no momento ali fazendo atendimento. Nos prestadores foram 5.780, em total 5.819 atendimentos de fisioterapia.
Aqui é especial a parte de endodontia, que a gente tem na referência do CEL. Para quem não sabe, o CEL é um convênio junto com o consórcio, aí a Univille, e é um atendimento especializado em endodontia, parte odontológica, e é feito dentro da Univille. Vocês vão ver os agendamentos, e aqui sim um número ainda assustador de faltas, não? Então, para a endodontia são 36, 44% das pessoas não foram. Então, quase metade das pessoas não foram uma consulta de endo. Quem não sabe, o endo é o tratamento de canal, né? Então, assim, é um serviço de referência que a gente faz uma divisão entre os municípios, luta para conseguir uma vaga e a pessoa é agendada e não vai. Nos demais, de estomatologia também 25%, periodontia 28%, cirurgia menor 19%. Os números são muito altos, gente. Eu sempre falo para os vereadores aí que quantas vezes a gente tem recebido queixas, cidadão que relata que não teve acesso, a gente vai ver tem algum momento que a pessoa faltou alguma consulta. Eu tive um problema, como a gente já visualizou por várias vezes, também pessoas com cirurgias marcadas e não vai para uma cirurgia, então é bem sério e é bem ruim para o serviço de saúde. Denuncia e reclama, sempre. Denuncia e reclama. Inclusive, esses dias veio uma da Secretaria de Educação, que a mãe relatou que o filho precisava de atendimento e a gente foi puxando o histórico e ela tinha faltado na consulta. E daí, uma vez que você falta, você vai lá para o final da fila, você tem que reiniciar todo o teu processo. Porque não dá para simplesmente, eu faltei. Marca uma consulta num consultório particular e falte, para você ver o que vai acontecer quando você for marcar de novo. Tá? A produção realizada na atenção especializada, consulta de oftalmo foram 293, ultrassom 1082. Ultrassom nós temos demanda reprimida, a gente está trabalhando junto com o prefeito já para tentar ofertar em recurso para poder evoluir mais. É um número alto, mas tem demanda reprimida. Raio-X nós realizamos 2.348. É uma demanda que a gente tem grande também, porque o nosso pronto atendimento ele recebe várias situações de acidente de trânsito e eles muitas vezes têm necessidade de realização de raio-x. Daí a gente está pleiteando junto aos deputados a possibilidade de ser beneficiado por mais um raio-x, né? Que a gente tem a ideia de colocar mais equipamento para um estar dentro do nosso CIS e o outro estar dentro da unidade de pronto atendimento. Mamografia foram 180 exames realizados. Cirurgias eletivas, 69 realizadas nos 4 primeiros meses. Pendente, nós temos 155. Quem estava no mandato passado, lembra qual eram os números, né? Eram mais de 500 pessoas aguardando cirurgia. Como tem... Agora vocês podem achar, são poucos, mas assim, conforme vai entrando, vai realizando. A gente não tem mais... até por parte dos senhores vereadores, a gente quase não recebe essa queixa mais de que a pessoa está aguardando uma cirurgia. Isso tem sido bem positivo, tem evoluído bem e isso é bem importante para nós. Não é um serviço que nós realizamos, mas acaba nos afetando quanto secretaria ali também. Aqui a produção da vigilância em saúde, a realização de vacinas. A hepatite B foram realizados 197. Por que não tem porcentagem de... Ótimo. Hepatite A, 72, 100%. Rotavírus, 139, 88%. Meningo C, 248. E assim, não vou detalhar todos, para vocês conseguem visualizar ali. Isso. Para quem está ouvindo, aqui a Kátia colocou que a gente teve uma evolução bem positiva acerca da cobertura vacinal, coisa que a gente não conseguia mais atingir
há bastante tempo e tem feito bastante campanhas para tentar motivar as pessoas a voltar a tomar vacina. Tá, e as demais aqui, tem alguma aqui que é a influenza, que é a parte da gripe, que está aberta à população, todo que tiver necessidade, pode procurar a unidade de saúde para tomar a vacina, e é bem importante, porque a gente tem visto, Garuva ainda, a gente tem um cenário bem positivo ainda, mas dentro do estado vários municípios com muitos problemas a respeito da influenza. Tem gerado muita gravidade a questão respiratória, essa doença, tá? Aqui da mesma forma, a febre amarela, que seja o mesmo critério, duplo adulto, que a gente não consegue verificar a cobertura. A da Covid, então aqui é um assunto bem polêmico também. A segunda dose a gente teve 70%, a terceira 32%, a quarta 9%. Essa tem tido muito pouca procura. Da dengue também a gente ampliou agora a faixa etária, né, Kátia? E mesmo assim, só 54% de efetivação. As demais 98%. Vigilância epidemiológica, doenças, notificações compulsórias, atendimento antirrábico foram 40, violência 33, intoxicação exógena 17, acidente de trabalho 51, sífilis 6, HIV 1. O acidente de trabalho, volta aí um pouquinho, o acidente de trabalho ele é contabilizado pelo nosso setor de vigilância também. Quando ocorre algum acidente de trabalho dentro de uma empresa, não é o Ministério do Trabalho que atua. Agora sim os municípios, tá? É através da vigilância sanitária. Sim, tem que atualizar. Ali tem um número bem importante também, que até vocês podem observar, Isa. A caso de violência foi 33, tá? Próximo. Toxoplasmose foi 1, acidente por animais peçonhentos 8, hepatite virais 0, leptospirose 6, meningite 0. Se me permite, Pode falar. A violência ali, ela se enquadra o quê? Tudo. Que a Kátia falou que é um número baixo, mas é o quê? Que tipo de violência? Pode utilizar. Boa tarde. Então, ali a gente notifica tudo que a gente recebe, mas eu digo que é um número baixo por conta que ela é subnotificada. Ali engloba todos os tipos de violência: violência sexual, violência doméstica, violência institucional, violência em via pública, todo tipo de violência. Então, quer dizer que as pessoas que sofrem violência, normalmente elas não procuram o serviço de saúde ou algum serviço que possa notificar. Dessas 33 no quadrimestre agora, a gente acredita que seja só 1% da violência que ocorre, devido ao atendimento no CRAS e outras instituições que eles referem que são bem mais, né? Atendimentos de violência no município. Doenças de notificação compulsória, que é um quadro que está demonstrando, né, do que eu já apresentei, né? Vigilância epidemiológica, aqui no setor da vigilância, que é dentro da vigilância sanitária também, né? Atividades educativas profissionais do setor regulado foram 2, atividades educativas para a população foi nenhuma, acompanhamento de pacientes em tratamento de tuberculose, nós temos só 2 hoje. Chegou no momento, ano passado a gente tinha 18, né? 18 teve um período, tuberculose. Acompanhamento de usuários de tratamento de hanseníase 1. Dengue, número de imóveis inspecionados foram 5.025. Esse é um número que é bem positivo para mim como gestor, porque a gente evoluiu de 2 agentes de combate à endemia para 7. Então, isso reflete também positivamente no número de imóveis inspecionados. E esse ano a gente tem, graças a Deus, tem tido poucos casos em comparação com o ano passado. Se eu não me engano, são 8. Agora? Quantos casos de dengue? 10? 12. E ano passado, nessa mesma época, 2.800. Então é uma diferença bem considerável, tá?
Então todas as ações deles estão estruturadas ali, os números vocês podem ver. Então é bem efetivo o setor ali. Aqui da mesma forma, são as vistorias de armadilha que eles realizam. São todas as ações que eles realizam dentro do setor da dengue ali, dentro da vigilância epidemiológica. Esse aqui é um BI que é retirado dentro do site do governo do estado. Ali tá, o número que você falou 12. Aqui no BI ainda tá 10, né? É de ontem. Então, assim, ele é atualizado a cada 24 horas, né? Ele é atualizado. Então, todo mundo tem acesso a esses números, tá? Aqui as ações que nós realizamos para combate da dengue nesse ano. A gente realizou, né, no início do ano já o dia D, tem alguns vereadores que participaram. E as ações que a gente visualiza ali com a equipe, quando faz as visitas, olha, vocês podem ver que o que a gente encontra ainda. Apesar de todo tanto tempo que a gente vai falando, e a gente ainda encontra esse tipo de situação. Então, às vezes o problema não é o problema só da administração, mas as pessoas dentro das suas residências. A vigilância sanitária, aqui o recebimento de denúncias foram 24, atendimento todas as que a gente recebeu. As atividades realizadas, cadastro de estabelecimento de saúde, foram 21. Inspeção de estabelecimento de saúde sujeito à vigilância foram 53. Licenciamento sujeito à vigilância sanitária 148. Inspeção sanitária e serviço de alimentação 10. Esses são provavelmente restaurante, lanchonete que entra dentro. Aqui foram a parte do investimento, onde a gente nominou antes o valor do que a gente comprou nesse primeiro quadrimestre. A gente vai contabilizar ali a reforma da unidade Jorge Paula Baradas, porque é um investimento. O mobiliário de marcenaria da Jorge Paula, a gente mandou fazer todo o mobiliário novo, porque estava tudo estufado já. A gente perdeu todo o mobiliário da unidade do Urubuquara com enchente, que a unidade ficou meia de água. Aí foi comprado um armário, um no-break, kit dermatoscópico, desfibrilador, bebê conforto. Bebê conforto a gente utiliza no TFD, quando tem mãe que tem bebê. Aí tem a cadeirinha, a gente comprou 2 ali. Aqui está uma, né? Então foi 2 que a gente comprou, tá errado ali. Uma maiorzinha e uma para bebezinho. Aí porque a mãe quando vai tem que colocar o bebê dentro da cadeirinha, senão é passivo de multa. E todos os outros investimentos que a gente fez dentro da secretaria, tá? Era isso. Aberto a pergunta, questionamento dos senhores. Nada? Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos que aqui se fazem presente. Quando eu olhei o número ali, eu até falei, digo, mas será? Aí eu fiz as minhas contas aqui e realmente quando eu tinha ali os números de atendimentos, 35 mil, né? Acho que são de todas as unidades de saúde, incluindo UPA e tudo, né? A Isa, pode... Volta lá, pega e soma o que é atendimento da atenção básica, soma com o atendimento do UPA, daí você vai ver a quantidade de atendimento que a gente faz. E para justificar, o que a gente está justificando aqui nessa audiência? No que a gente gasta o dinheiro público, né? É a transparência do nosso gasto em saúde, para vocês entenderem, o dinheiro ele não é jogado pela janela, então. E mesmo assim, a gente observa... E a gente tem ciência que às vezes não é o suficiente para atender a demanda de todo mundo. A gente teria que ter, às vezes, cada vez mais serviços, mas esse é um caminho que a gente está tomando. E esse é um caminho gradativo, porque eu tenho aqui pessoal da educação também, pessoal da assistência, eles também precisam de recursos para fazer tocar suas pastas. E não existe mágica. Fora isso, eu sempre peço para os vereadores, eles sabem aqui, e quantas vezes eu ligo para eles, vereador, tenta uma emenda lá. Tenta uma emenda para a gente conseguir, né, Reginaldo? Conseguir fazer alguma coisa aqui mais para a saúde. E é dessa forma. Não é somente, às vezes, indo lá para a frente de uma unidade e gravar um vídeo e xingar e questionar. Eu estou aberto. Tem alguma dúvida? Procure o secretário. Procure para saber.
Se eu não souber te dizer na hora, eu vou procurar informação e vou te trazer uma resposta. E se for uma situação que a gente verificar, como diversas pessoas aqui procuram, por diversas situações, a gente vai procurar ajudar. Tem várias pessoas que eu vejo aqui que em vários momentos já me procuraram. E várias situações a gente ajudou. Às vezes serviços que não eram nem dentro do nosso município. Era fora, a gente procurou ajudar, porque a gente entende a necessidade do paciente. Então, assim, dizer que a pessoa não tem acesso, tem. A gente está lidando com mão de obra. Eu acho que, assim, precisa se haver o respeito pelo funcionário público. O respeito por quem está lá na unidade de saúde. Eu vou lá, eu estou como gestor, gente, mas, assim, se você ficar lá dentro atendendo, é muito diferente do que você ficar lá na fora e falando no microfone o que você acha, como que deveria ser. Como que funciona o serviço de saúde, como que funciona o modelo de financiamento de saúde, como que vem o recurso até nós. O recurso vem através de produção. Nós temos que produzir para ter. Não só uma coisa que é inventada da nossa cabeça, que a unidade vai funcionar daquela forma. Existe por trás disso o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, se nós não cumprirmos o que ele pede, a gente não vai receber o recurso para custear. Não é o suficiente que vocês viram, não é. Nem o estadual, nem o federal. Não é o suficiente. Tanto que a gente vai, se vocês lembrarem ali na apresentação, a gente já está em 38 milhões. A gente vai ultrapassar frouxos os 40 milhões esse ano. Então, assim, é dinheiro, é necessidade. Mas de onde que vem esse recurso? A grande maioria dele vai chegar, olha, não quero estar errado, mas esse ano a gente deve provavelmente chegar aos 35% de recurso próprio, quando se deveria gastar 15%. Então, assim, eu queria muito pedir para vocês, que aqui como representante legislativo, que tenham respeito por nós, porque assim é muito desmoralizante quando a gente vê um vereador vai lá para frente da unidade, grava vídeo e xingando o usuário, xingando o funcionário público. A gente está aberto a receber. A gente sempre está aberto a receber. Tem uma dúvida? Procure. Procure que a gente está para ajudar vocês. O vereador falou sobre a quantidade de atendimento. Pode falar, à vontade. Desculpa o meu desabafo. Não, tranquilo. E na verdade a gente vê, Rogério, aproveitando o teu gancho, a gente sabe que quando está à frente, né, principalmente da saúde, que é algo que mexe com o psicológico, e normalmente tem um ente querido, uma coisa, a pessoa acaba ficando mais delicada, né, mais vulnerável, mas ela não pode perder a razão, né? E é o que a gente que a gente vem vendo, né, observando muito isso. E é uma pena que talvez aqueles que estariam aqui para representar, igual uma tarde como essa tão importante, não se fazem presentes. Mas enfim, vamos dar andamento ao trabalho. Então, 35 mil das unidades... Esse da UPA. Apenas da UPA? Só da UPA. Em 4 meses. Aí a Isa volta até a unidade 39 mil. Então, 39. Só faz não, a eu tinha feito a conta ali, eu falei, digo, meu Deus, vamos arredondar, né? 4 meses, 120 dias, né? Isso dá 291 atendimentos dia. Isso é muita coisa, né? É bastante. Então, a gente sempre fala, é fácil, é simples, mas é uma equipe dedicada, né? Apesar dos pesares, quando a gente vê essas questões, mas eu digo para a equipe, gente, trabalhem firme, fazem o trabalho de vocês e deixa falar, né? Vamos fazer o trabalho com amor, com responsabilidade, né? E tinha mais uma situação a respeito, isso já era uma indicação, até se não me falha a memória, da então hoje vice-prefeita, da ex-vereadora Marli, a respeito do banco de materiais ortopédicos. Tu tens alguma coisa, alguma projeção, se a gente vai poder estar atendendo efetivamente isso? A gente, vereador, do ano passado, a gente fez a compra de alguns itens já, mas são bem poucos em comparação. Hoje, eu sem mentira, assim, quando eu recebo um usuário que pede um apoio nesse sentido, eu tenho contato ali com o pessoal do Rotary e a gente procura sempre ter o apoio deles nesse sentido. Mas hoje nós não teríamos nenhuma estrutura física para isso, mas eu acho louvável, porque assim, é difícil o dia que alguém não me pede alguma coisa emprestada.
A gente comprou alguns, a gente comprou cadeira de roda, cadeira de banho, mas assim, em comparação, são poucos ainda. Mas teria que ter quase que um setor dentro da Secretaria de Saúde que ficasse acompanhando, porque assim, não é só emprestar. Você tem que acompanhar se esse material volta e como que volta, porque não sei se vocês já conversaram com o pessoal do Rotary, eles têm muito perca de equipamento. É isso que eu ia falar agora. Até cabe talvez uma indicação, alguma coisa, fazer um trabalho em conjunto via Câmara, Secretaria e Rotary, porque assim, eu escutei de 100%, parece que 40% eles têm a devolução, né? E o restante acaba se perdendo. Então é muita coisa. É muita coisa. Então, muita coisa. E assim, outro dia conversando com o Marlon, ele disse assim, olha, eu deixo às vezes de atender mais pessoas, porque algumas não devolvem o que prestam. Então assim, acaba dificultando bastante. Boa tarde a todos, boa tarde secretário, Isa. Eu queria fazer um questionamento ali, desses atendimentos odontológicos ali. Pode falar. Isso é nesses 4 meses? Isso. Tudo que está aqui é 4 meses. Mas isso foi só nas unidades? Sim. Porque se tu fizer uma conta desses 7.030 aí, são 20 atendimentos por mês. Quanto que dá? Odontologia são 7.030. 7.030, são 20 dias trabalhados no mês. Porque dá um número muito alto, né? Fazer atendimento na escola, algum lugar assim, para somar, ou é só dos postos de saúde? Não, só para esclarecer, né? Porque senão tu for fazer o cálculo, dá um cálculo Não. muito acima. Sim. Né? Daria 87 atendimentos. Dá mais? Atendimentos. Por exemplo, procedimentos. São 3 procedimentos. Entendi. Não são pessoas, tá? Sim. Não, é só para esclarecer, né? Porque nem a gente olha ali e pensa Isso. que é pessoas, daí se tu for fazer um cálculo, dá muito acima, né? Não, seria essa a dúvida. Só. Isso. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Quero apenas agradecer aí a sua disposição de vir aqui e dar parabéns ao belo trabalho da equipe da saúde. A equipe, isso aí. Da equipe da saúde. A equipe. Porque eu sou um que, quando eu preciso resolver alguma coisa, eu vou diretamente ao secretário. Acho que a porta aberta, falei isso em sessão da Câmara aqui, a sua porta sempre está aberta, Sempre como tá de todos os secretários. Não precisamos fazer vídeo ou alguma coisa parecida para enaltecer o nome de alguém. Não. Então, quando precisar, a gente vai lá. O governo está aí, assim como a porta do seu Tino está aberta. Os números aí são todos números bons. Sabemos que temos algumas dificuldades. Sobre as emendas, trouxe algumas. É um saco sem fundo, não é verdade? Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro precisa. O nosso povo está doente, isso a gente cansa de falar. Agora estão querendo consultar até boneca, para acabar. Então aí vai, entendeu? Então tem que consultar essa mulher que vai levar a boneca, ou esse homem, né? Então é meu pensamento. Mas enfim, temos os que batem, né? E temos também aqueles que mostram trabalho. Mudei muito o meu pensamento e a minha forma de fazer política. E só batendo não tem resultado nenhum. Tem que ajudar. Mostra, me ajuda. Tem que mostrar, tem que ir lá a Brasília, tem que ir a Florianópolis, tem que ir a Joinville, tem que procurar o secretário, tem que mostrar trabalho. E é o que nós estamos fazendo. Parabéns a toda a equipe da saúde. Obrigado mesmo. Dizer para vocês aí que a gente também tem tido uma atenção especial. A questão do autismo também. É uma situação que a gente tem visto.
A gente já definiu com o prefeito ali um espaço do antigo NES. Ele vai ser cedido à AMA, vai ser reformado ali e a AMA vai começar a realizar atendimentos aí também. Então vai ser um parceiro nosso nessa demanda que é cada vez mais crescente. E eu voltar a dizer que essa casa aqui aprovou na reforma administrativa, inclusive uma ampliação de quadro de cargo dentro da saúde também, fonoaudiólogo, TO. Isso também teve que motivou nós a tomar uma decisão que antes a Sheila fazia atendimento de fisioterapia, ela não faz mais, ela trabalha exclusivamente a regulação. Porque aquele espaço dentro do CIS, onde ela utilizava, a gente vai fazer mais 5 salas, porque nós temos mais 5 profissionais, mais profissionais para atendimento ali dentro. Então, e a ideia é de que, com o tempo, trazer cada vez mais para evitar do nosso cidadão ter que estar se deslocando. Você vê o número de atendimento da FD, a gente conseguir trazer cada vez mais os prestadores para dentro do município, não nós temos que levar para fora. Então é uma facilidade para o usuário. O CIS foi inaugurado ano retrasado? Ano passado? Já até me perco no tempo. Retrasado. Quando a gente inaugurou, a gente saiu do espaço do NES, que eram 5 salas, e está lá dentro do CIS. Hoje o CIS é pequeno, gente. Para quem está lá dentro, ele já está pequeno. A Arlete está como diretora lá, o Júnior também. E não tem espaço mais, gente. Então, assim, é uma estrutura gigante que já está ficando pequena. Então, você vê que quanto que a gente está andando. Então, e daqui a pouco vai ter que construir um espaço maior. A secretaria também está um espaço pequeno. A gente também está aguardando o projeto da Munesc para a reforma do prédio do fórum ali. Então, assim, tem que ser andando passo a passo, fazer as coisas certas para não se incomodar. Eu também quero sair no dia que eu deixar de ser gestor. Eu quero ter a tranquilidade de deitar minha cabeça no travesseiro e não ter a preocupação de que eu vou responder criminalmente por alguma compra, um item que eu fiz de maneira errônea. Até, às vezes, os vereadores me procuram com demanda de usuário, o paciente está na fila, tem a necessidade. É uma preocupação que a gente tem sempre, tá? Eu sei que a gente tem que trabalhar em cima da ampliação do serviço, mas a gente não pode ultrapassar ninguém em fila, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, para não ter complicação lá na frente, tá? Agradeço a presença de todos, muito obrigado mesmo. É isso. Obrigado pela presença de todos e dou por encerrado a audiência, primeira audiência do primeiro quadrimestre de saúde.